Fala, rapaziada. Olha aí, eu tô engomadinho, velho. Tô na dúvida se eu vou com esse look, se eu vou com outro, ou se eu vou com a outra versão que eu tenho. A outra versão é sem paletó, sem blusa social, sem gravata, só com a blusa básica da Hering, a branca. Cara, eu não quis comprar um sapato social só pra isso, né? Eu ia gastar, investir R$ 300. Agora eu não tenho, assim, ocasiões que eu utilize muito roupa social. Então eu ia gastar R$ 300, apesar que minha mãe quis me dar, né? Meu pai também me deu uma grana. Apesar que eu não me sinto confortável com isso. Na minha percepção, o dinheiro tem que sair daqui pra lá agora, né? Pela idade que eu tenho. Mas eles quiseram me dar essa grana. Aí eu iria comprar um sapato social. Eu falei, não, vou economizar essa grana. Aí a grana que meu pai me deu também, eu falei, não, não vou comprar um terno. Vou economizar. E aí vou usar um sapato branco. Não é social. Aí talvez não fique legal se eu ir todo assim com um sapato branco. Ou meto um Nike no pé. Aí é foda, né? Bora lá. Deixa eu voltar aqui. 3, 2, 1. Olá a todos. Boa tarde. Em nome da coordenadora, eu cumprimento todos os presentes, em especial a mesa. E não menos importante, aos colegas presentes, dizer-lhes que é um prazer tê-los aqui nesse momento tão importante da nossa jornada acadêmica. Bom, meu nome é Miquel Gomes Souza, aluno do 10º semestre do curso de Direito. Darei início à apresentação do meu trabalho de conclusão de curso, cujo tema é o papel da Defensoria Pública no acesso à justiça. Bom, tema esse caro, de grande relevância, sobretudo em países com alta desigualdade social. Como é possível inferir do artigo 3, cujo legislador trouxe como objetivos da República Federativa do Brasil, dentre os incisos, nós temos erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. Fica claro, né, fica implícito, que o nosso país sim é um país desigual. E nesse contexto, o tema acesso à justiça, o tema defensoria pública é um tema de grande relevância. No contexto da Constituição de 1988, o acesso à justiça, o legislador ele trouxe como direito fundamental a partir do artigo 5º. Tão certo que o legislador trouxe entre os inciso 74, que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem suficiência de recursos. E, Miqueias, qual o instrumento que o Estado utiliza para a prestação desse serviço? Nos próximos slides estaremos apresentando para vocês. Nesse contexto, a Defensoria Pública ela tem um papel de grande relevância, que é prestar assistência jurídica integral e gratuita e assistência judiciária aos clientes cidadãos. Nosso problema de pesquisa se resume ao seguinte questionamento: de que forma a Defensoria Pública contribui para a efetivação do acesso à justiça e quais são os principais obstáculos enfrentados por essa instituição no cumprimento da sua missão constitucional? O objetivo geral do nosso trabalho foi analisar o papel da Defensoria Pública no acesso à justiça, considerando os desafios e estratégias enfrentados pelo órgão. Nossos objetivos específicos foi examinar a evolução histórica e o desenvolvimento institucional da Defensoria Pública no Brasil, identificar e analisar os principais obstáculos enfrentados pela Defensoria Pública na efetivação do acesso à justiça. Não menos importante, discutir as medidas e as práticas adotadas por outras jurisdições que poderiam ser aplicadas para melhorar o funcionamento da Defensoria Pública no Brasil. A justificativa do nosso trabalho reside na necessidade de entender os mecanismos que garantem o acesso à justiça e como a Defensoria pode ser aprimorada para o melhor cumprimento da sua missão constitucional. Bom, jurisdição e acesso à justiça é fruto de evolução histórica, conforme foi possível inferir durante as nossas pesquisas. No passado, o Estado ele não possuía um monopólio estatal. Ele não regulava as relações sociais. O direito não era exercido pelo Estado. Inicialmente, as partes, através da tutela, resolviam os conflitos entre si. Claro, através da força. A tutela através da força. Em detrimento da razão jurídica. Posteriormente,
inicialmente a partir da arbitragem, ou primeiro de forma facultativa, depois de forma obrigatória, os conflitos passaram a ser submetidos à arbitragem, onde uma terceira pessoa desinteressada e imparcial era eleita para solucionar a lide. Com o passar do tempo, já no século XVII, com o surgimento da teoria da repartição dos poderes, teoria essa presente no livro O Espírito das Leis, do Barão de Montesquieu, só a partir daí, no século XVII, o Estado ele passou a ter o monopólio estatal, o monopólio jurisdicional. A capacidade de jurisdicionar não mais pertence às partes através da força, autotutela ou através da arbitragem. Não, a partir do século XVII, o Estado passou a regular as relações sociais e a partir daí iniciou-se, né, o período em que o Estado é o detentor do monopólio estatal. Juntamente com a monopolização, o Estado ele tornou-se responsável exclusivo em proporcionar o acesso à justiça, distribuindo a justiça àquele que as invocar. De um lado, em matéria de direitos civis subjetivos, ele evocou para si a tutela jurisdicional, conforme é possível observar ali no contexto da nossa Constituição, o princípio da inércia da jurisdição, né, que garante a todos o direito de buscar proteção judicial contra a violação de direitos. E, por outro lado, em matéria de direitos civis subjetivos, ele faculta o interessado a tarefa de provocar, de invocar o judiciário, que em regra permanece inerte diante das lides sociais. Aquilo que aprendemos lá no Direito Processual Civil, artigo 2, princípio da inércia da jurisdição. O processo começa por iniciativa das partes. Então, se alguém tem um direito violado, a partir do século XVII, provoca o judiciário e trazendo para a nossa Constituição atual, né, Constituição de 1988, CPC 2015, princípio da inércia da jurisdição. Qualquer parte que tem um direito violado tem que provocar o judiciário, que só a partir daí inicia a tutela jurisdicional. Histórico do acesso à justiça no Brasil. O acesso à justiça no Brasil, antes da primeira Constituição de 1924, o primeiro entendimento que remete à concessão de justiça gratuita estava presente nas ordenações filipinas. A garantia fundamental prevista no direito brasileiro do acesso à justiça surge pela primeira vez na Constituição de 1934, a chamada garantia da assistência judiciária. Ela se estende até a Constituição de 1938, com exceção da Constituição de 1937, o período ditatorial, onde não havia uma previsão constitucional sobre o acesso à justiça. As 3 ondas de acesso à justiça. No mundo ocidental, o interesse ao acesso à justiça resultou em 3 ondas de desenvolvimento, segundo os teóricos que embasam o nosso trabalho. Segundo este teórico, Mauro Capelletti, essas ondas iniciadas a partir de 1965 seguiram uma ordem cronológica. Primeiro, a primeira onda ela consistiu na assistência jurídica gratuita aos hipossuficientes, né, quebrando a barreira financeira. A segunda onda ela preocupou-se com a representação dos interesses difusos e coletivos. E a terceira onda ela centra sua atenção num conjunto de mecanismos e procedimentos usados para prevenir disputa nas sociedades modernas. E aqui ganhou destaque a mediação, conciliação, a arbitragem, instrumentos de resolução de conflitos, que aprendemos ali na disciplina Teoria Geral do Processo, ou MASC, Método Alternativo de Resolução de Conflitos, a partir do 2º, salvo engano, ao 7º semestre. Os primeiros esforços usados na efetivação do acesso à justiça concentraram-se em proporcionar serviços jurídicos para os pobres. E nesse sentido surgiu no Ocidente o sistema judicário, algo que foi aplicado ali na Áustria, Inglaterra, França, Holanda, na Alemanha. É um sistema através do qual a assistência judiciária é um direito para todos que se enquadrem nos termos da lei. A finalidade do sistema judiciário era proporcionar a mesma representação que a pessoa teria se pudesse pagar o advogado. Era uma mera assistência judicial, ou seja, uma representação processual. Em contrapartida, surge nos Estados Unidos os advogados remunerados pelos cofres públicos, com objetivo completamente diverso do sistema judiciário. E esse modelo de advogados remunerados pelos cofres públicos, ele se destaca com a preocupação em conscientizar os pobres de seus direitos. E outra coisa importante, os escritórios desses advogados eram localizados em bairros carentes, o que proporcionava facilidade de acesso e, consequentemente, uma relativização de barreiras, né? Enquanto o sistema judiciário prestava assistência judicial, uma mera representação, os advogados remunerados pelos cofres públicos, eles prestavam assistência jurídica, uma consultoria jurídica, uma orientação judicial, extrajudicial, um auxílio. E aqui é importante mencionar que o modelo de defensoria pública que temos a partir da Constituição de 1988 é fruto desses 2 modelos, o sistema judiciário com os advogados remunerados pelos cofres públicos.
A partir da Constituição de 1988, a Constituição ela trouxe uma visão mais abrangente quando se trata da assistência judicial, quando se trata da assistência jurídica integral e gratuita. O legislador ele trouxe no seu artigo 134, capítulo 4 das funções essenciais de justiça, que temos ali advogados públicos, Ministério Público, Defensoria Pública e Advocacia Privada. Ele trouxe na seção 4 a missão constitucional da Defensoria Pública. Ele deixou claro a razão de ser desse órgão tão importante para a promoção do acesso à justiça. A Defensoria Pública é a instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a orientação jurídica, a defesa em todos os graus necessitados e a promoção dos direitos humanos. Se a gente pudesse resumir a missão da Defensoria Pública em três verbos, né, infinitivos bem importantes, seria a orientação, a defesa e a promoção dos direitos. Os princípios que regem a Defensoria Pública, princípios funcionais, é a unidade, visibilidade e independência funcional, princípios estes também que se aplicam ao Ministério Público. O artigo 5º ele traz no seu inciso 74 que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem suficiência de recursos. Importante mencionar que o legislador trouxe no artigo 5º direitos e garantias fundamentais, que é dever do Estado prestar essa assistência. E qual é o instrumento que se utiliza para prestar essa assistência jurídica integral e gratuita? Para se promover o acesso à justiça. É justamente a Defensoria Pública, que exerce um papel de extrema importância para o cumprimento da missão constitucional de promoção da justiça no Brasil. A metodologia do nosso trabalho utilizada foi uma revisão de literatura, com foco na análise de textos acadêmicos, uma revisão legislativa e doutrinária, que se utilizou aí documentos institucionais e obras de referência sobre o tema. Bom, os obstáculos enfrentados pela Defensoria Pública no cumprimento da sua missão constitucional foi possível visualizar durante a nossa pesquisa que há uma falta de recursos, há falta de investimento no capital humano. Há, em algumas localidades da federação, que o Estado ele prefere pagar advogado ativo que abrir novos concursos para a contratação de servidores públicos, né, para a contratação de defensores, o que acaba comprometendo a qualidade no serviço ao cliente cidadão. Há também a falta de investimento na infraestrutura, há uma infraestrutura deficiente. Então, trazendo para a nossa realidade, enquanto aqui eu estagiei no Ministério Público, foi possível ver isso de perto, enquanto o Ministério Público tem um prédio próprio no alto da Prefeitura, junto ao Tribunal de Justiça, a Defensoria Pública está localizada no centro da cidade, numa estrutura em formato de casa. Então há essa falta de investimento no órgão de forma igualitária, né? Outra questão é a falta de capital humano. Há um excesso de demandas por parte da população, casos demais e profissionais de menos, o que acaba comprometendo e impactando a qualidade no atendimento ao cliente cidadão. Como a Defensoria Pública contribui com o acesso à justiça e qual o papel da Defensoria Pública no acesso à justiça? De que forma ela contribui? Mesmo diante dos desafios, ela tem prestado orientação jurídica, tem defendido os necessitados, tem defendido os direitos fundamentais dos direitos humanos, representando aqueles que não podem pagar o advogado, e nesse contexto ela promove o acesso à justiça. E qual o papel da Defensoria Pública nesse contexto? O seu papel é assegurar que todos, independente de sua condição financeira, tenham acesso à justiça, promovendo a igualdade, a equidade e a proteção dos direitos fundamentais. Então esse órgão é o principal responsável pela promoção do acesso à justiça e pela efetivação da assistência jurídica integral e gratuita conforme a Constituição de 1988. Propostas e modelos internacionais. Bom, há modelos que foram aplicados no passado que podem ser aplicados no Brasil na atualidade para trazer um maior benefício para a população. Nós temos aí a ampliação da Defensoria Pública Comunitária, que é a descentralização de atendimento aplicado no Canadá, onde se tem defensores públicos trabalhando mais próximos à comunidade. Então imagina você ter a Defensoria Pública com atendimento semanal no bairro quilômetro 3, quilômetro 4. Defensoria Pública com atendimento semanal na Cachoeirinha 1, Cachoeirinha 2. Então é um modelo que pode ser aplicado, trazendo aqui para a nossa realidade, e que vai trazer benefícios para a população. Temos a implementação de inteligência artificial, algo de extrema importância também. Temos a especialização de defensores públicos para atuar em políticas públicas estruturantes, algo que ocorre na Espanha, onde a Defensoria Pública participa ativamente da formulação de políticas públicas de habitação, educação e saúde, influenciando na construção de normas mais justas para a população. Imagina você ter um defensor público que está na lida com a comunidade, com a população mais vulnerável, pegar esse mesmo servidor em parceria com o poder público municipal, o poder legislativo, o poder executivo e colocar ele na aplicação, na criação de políticas públicas para essa mesma população. Então seria algo que de fato traria benefício. Em resumo, foi possível visualizar que mesmo diante dos desafios, mesmo diante dos seus obstáculos, a Defensoria Pública ela tem promovido o acesso à justiça, que é assegurar que todos tenham acesso
a justiça, promovendo a igualdade e a inclusão social e jurídica, cumprindo a sua missão constitucional conforme o artigo 184 da Constituição. Agradeço a atenção de todos, estou aberto a perguntas. Caraca, velho, de novo, eu tenho que falar de forma rápida, porque eu tô estourando o tempo, que é 15 minutos. Eu não posso passar de 15 minutos, senão a banca vai querer me tirar ponto. Eu preciso, em alguns tópicos, falar menos, para no final eu estender um pouco, talvez, porque essa parte aqui, quando eu vou falar, quando eu vou trazer as considerações finais, eu quero fechar com aquilo que é mais importante, não mais, mas com aquilo que inicia a Constituição Federal. Eu quero falar sobre os fundamentos da República, sobre os objetivos da República Federativa do Brasil e, sobretudo, sobre direitos e garantias fundamentais, né? Que é o artigo 5º ali que traz as garantias fundamentais de todo cliente cidadão. Então é algo que, em redação, em discurso, em qualquer documento escrito, se você trazer os princípios fundamentais da República, é algo que vai amarrar bem aquilo que você vai estar explanando, qualquer tema. Porque é algo que fundamenta o país, né? Então eu quero ganhar mais, ser mais, exercer o poder de síntese nas partes anteriores do trabalho, né? Entre a introdução e meio do trabalho, e na reta final ali, nos últimos slides, eu quero vomitar essas informações que é muito importante. Então é isso, esse é minha segunda opção de look. Caralho, eu tô me sentindo bem com esse look aqui. Bem legal, tá bonito. E tem outra opção de look que eu vou fazer agora, pra treinar. Mas já é 12:30, eu tenho que buscar um colega meu, Neiquara, que ele vai estar comigo na apresentação e gravar também. Mas dá tempo pra treinar mais uma vez, né? A apresentação é 4 da tarde, dá tempo. Valeu, rapaziada, tamo junto! Ó a braceta do garoto. Caralho, malhei bíceps ontem. Chegar tá rasgando meu terno. Meu não, que é de bid, tá emprestado. Olha, tá porra. Ó a cebola. Toma.